Você sabe quem escreveu a carta aos Hebreus? Foi Paulo? Barnabé? Quem é que foi? Será que Cristo ele é maior, igual ou menor do que os anjos? Será que Cristo hoje ainda ele intercede por mim e por você? Qual é o propósito da carta aos Hebreus? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para começarmos mais um ano, tá? Nós vamos começar um ano e vamos começar também mais um trimestre. Eu quero desejar aqui um feliz 2018 para vocês. Eu já fiz isso na última aula do ano passado. Estou fazendo isso também na nossa primeira aula de 2018, que vai acontecer no dia 7 de janeiro, uma data muito especial, porque é a data do aniversário do meu primo, do pastor Anderson de Oliveira. Que Deus continue abençoando a vida do meu primo, eu nunca esqueço essa data, tá? Então eu quero desejar a vocês aqui o meu feliz 2018, que juntos estaremos aqui 365 dias junto, firmes na palavra, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Eu aqui na minha casa, vocês em toda parte deste Brasil e fora do Brasil, juntos, agregando valor, orando um pelos outros, tendo a certeza de uma coisa, de que Deus irá nos recompensar. Acredite nisso, querido. Deus vai recompensar o teu trabalho. Deus vai recompensar a tua atividade. Esteja orando por mim, porque eu estou orando por vocês e nesse ano eu tenho alguns projetos para pôr em prática. Eu preciso da tua oração para que isso aconteça no ano de 2018 e nesse ano vai ser um prazer eu receber o teu convite para eu poder cultuar juntamente com vocês em qualquer lugar deste Brasil e fora do Brasil, tá bom? Então se você desejar ter Fábio Segantinho adorando a Deus juntamente com vocês aí da vossa congregação, eu vou deixar o meu e-mail, vou deixar o meu WhatsApp aqui, você entra em contato comigo, que vai ser um prazer nós adorarmos a Deus juntamente. E nesse primeiro trimestre de 2018 nós vamos estudar a carta aos Hebreus. E a carta aos Hebreus, nesse trimestre, vai ter como título A Supremacia de Cristo. Fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Então nós vamos falar sobre a supremacia do Eterno na carta aos Hebreus. Eu vou fazer um pedido para vocês aqui. Qual vai ser esse pedido? Faça uma leitura panorâmica, tá? Da carta aos Hebreus. Comece do capítulo 1 e leia até o último capítulo da carta aos Hebreus, que eu tenho certeza que isso vai enriquecer a tua vida espiritual. E enquanto você estiver lendo, eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai se comunicar com você de uma forma poderosa. Queridos, então a nossa primeira lição tem como título A Carta aos Hebreus e a Excelência de Cristo. E a leitura bíblica então se encontra na Carta aos Hebreus, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, tá? E na nossa introdução nós precisamos ter em mente algumas coisas. Primeira coisa que você precisa ter em mente, precisa ressaltar isso para a classe, que a carta aos Hebreus, ela tem a mesma autoridade do que qualquer outro livro da Bíblia Sagrada. Então nós precisamos enfatizar o que? A autoridade. Nós precisamos enfatizar a canonicidade do escrito desta carta, tá? Nós precisamos enfatizar também aos nossos alunos que essa carta, ela tem vários propósitos, mas um propósito ressalta, que é colocar Cristo acima de todas as coisas. Eu vou repetir, é colocar Cristo acima de todas as coisas. Por exemplo, Cristo é maior do que os anjos,
Ele é maior do que os céus. Ele é maior do que Moisés, do que Arão, do que Davi, do que Josué, do que Salomão, do que os profetas. Ou seja, ele é maior do que todas as coisas. Então nessa carta eu preciso exaltar a supremacia de Cristo, ok? E o tópico primeiro diz assim: autoridade, destinatário e propósito. Ponto 1. Autoridade é autoria, né, irmãos? Perdão aqui que eu cometi um erro, né? Tópico primeiro: autoria, destinatário e propósito. Ponto 1. Autoria. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Irmãos, não fica com picuinha na classe, tá? Quem é que escreveu a carta aos Hebreus? Nós não sabemos e ponto. Ah, mas o fulano diz que foi Pedro, o Bertão diz que foi Paulo, o outro diz que foi Apolo, o outro diz que foi um extraterrestre. Querido, não milita nessa área. Não milita. Se os teólogos não conseguem resolver essa problemática, nós não vamos resolver essa problemática, porque isso não nos eleva espiritualmente a lugar nenhum. O que você precisa conscientizar a tua classe é o seguinte: mesmo eu e você não sabemos exatamente quem a escreveu, uma coisa nós sabemos: ela possui a mesma autoridade canônica. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e ponto. Tá? Então isso que eu preciso saber. O fato de nós não sabermos a autoria não tira o seu crédito, ok? Ela é uma carta inspirada pelo Altíssimo. Ponto 2. Destinatários. A quem ela foi endereçada? Uma coisa nós sabemos: ela foi endereçada a um grupo de hebreus. O problema é aonde esse grupo de hebreus estavam, tá? Não sei se eu posso dizer um agravante, né? Mas um ponto que eu preciso salientar é que não era qualquer tipo de hebreus. Eram hebreus messiânicos. Eram hebreus que acreditavam no Messias, que acreditava no Mashiach, que acreditava que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. E naquela época eles eram conhecidos como messiânicos. Então eram judeus messiânicos, aqueles que acreditavam que Jesus, que esse Yeshua, era o verdadeiro Messias, tá? Era o Mashiach, era o enviado do Altíssimo. Então nós não podemos precisar exatamente aonde esse grupo estava. Se estava na Itália, se estava em que parte da Europa, ou se estava na Ásia. Isso nós não podemos localizar. Mas uma coisa é certa: essa carta foi escrita para um grupo chamado judeus messiânicos. Ok? E qual é o propósito para escrever a eles, tá? O propósito era dois, basicamente. O primeiro era instrução e o segundo era exortação, tá? O que é instrução? Instrução é mostrar um caminho, é mostrar aonde se deve andar de forma correta. E a exortação? A exortação é colocar novamente ao caminho. Por isso que instrução e exortação caminham junto. Para eu instruir alguém, é óbvio que eu vou exortar essa pessoa. Por quê? Porque ele pode estar fora do caminho. E exortar é devolver essa pessoa no caminho. E quando essa pessoa está no caminho, eu vou instruir ela a andar nesse caminho de forma correta. Então perceba que instrução e exortação estão juntas, tá? São irmãs gêmeas, vamos dizer assim, tá? Então o propósito da carta aos Hebreus é trazer instrução e exortação a esse grupo de judeus messiânicos. Por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos por causa dessa nova maneira de crer, porque eles creram no Messias, porque eles abraçaram o Messias como o enviado do Altíssimo. Então isso estava acarretando a eles o quê? Alguns problemas. Eles estavam tendo problemas financeiros, problemas econômicos, problemas de relacionamento,
problemas dentro da sua própria família e dentro da antiga religião, o judaísmo. Por quê? Porque eles abraçaram essa fé, entre aspas, uma fé nova, a fé no Messias. E isso estava o quê? Fazendo com que eles ficassem perseguidos. Tá? Então por isso eles estavam desanimando. E muitos já estavam deixando de acreditar no Messias. Por causa do quê? Por causa da afronta, da perseguição. E a carta aos Hebreus vem justamente para dizer: não desista da tua crença. E essa mensagem ela é muito forte. Essa mensagem ela é muito interessante para você levar para a tua classe. Ou seja, nunca desista da tua fé. Nunca desista do seu alvo. E qual é o seu alvo? É Jesus de Nazaré. Se ele é o teu alvo, não desista jamais. Passe por aquilo que você tiver que passar, mas não desista do seu alvo. Tópico 2. Queridos, o tópico 2 tem como título Cristo, a palavra superior à dos profetas. Ponto 1. A revelação profética e a antiga aliança. Nesse ponto, nós vamos falar sobre a supremacia que Cristo teve sobre os profetas. Tá? A carta aos Hebreus começa assim no capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Uma coisa que você precisa salientar para a sua classe é: havendo Deus antigamente falado. Olha o que o autor está salientando aqui. Ele está nos apontando que o nosso Deus é um ser falante. Ou seja, mas Deus fala pelos cotovelos? Deus fala sem propriedade? Não. O que o autor está salientando aqui é a maneira que o Eterno fala. Então a primeira coisa que você precisa levar para a tua classe é: Deus sempre fala. Deus sempre se comunicou com o homem. Deus nunca deixou de se comunicar com a humanidade. Então preste atenção nessa verdade. Se ele sempre falou, ele sempre continuará falando. Ou seja, o nosso Deus sempre fala comigo e com você. Ou seja, então eu preciso ter em mente de que o nosso Deus é um Deus que se comunica. E Deus gosta de se comunicar conosco. E como que ele fez isso? No Antigo Testamento, ele usou, por exemplo, os profetas. Os profetas eram um dos meios a qual Deus usava para falar com o seu povo. Mas o que me fascina é: Deus sempre fala. Ou seja, ele sempre está se comunicando conosco. Ele sempre vai falar conosco. E é tão interessante que o autor revela esses advérbios gregos muitas vezes e muitas maneiras. Ou seja, Deus ele não falou apenas uma única vez. Ele sempre se comunicava conosco. Perceba que a primeira comunicação do Eterno foi uma comunicação pessoal e sem intermediário. Eu vou repetir. A primeira comunicação do Eterno foi uma manifestação, foi uma comunicação pessoal e sem intermediário. Com quem ele se comunicava? Com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Ou seja, era sem intermediário. Ele mesmo vinha e se relacionava com o ser humano. Então perceba que o nosso autor está nos afirmando que o nosso Deus fala de muitas maneiras e várias vezes. Ou seja, ele não se limita. Eu acho muito interessante esse advérbio muitas vezes. Ou seja, ele não se limita em falar. Sempre quando ele quer falar, ele quer instruir, ele quer exortar, ele se revela para nós. Então perceba isso. Se você precisar, Deus vai se comunicar com você. Porque ele não se cansa de falar. Ele não se cansa de se comunicar. O outro advérbio é
muitas maneiras. Deus nunca teve uma maneira específica de se revelar. Ele sempre se revelava, ele falava de várias formas. É aquilo que Paulo chama da multiforme sabedoria de Deus. Ele fala, ou seja, Deus não é engessado. É isso que o autor aos Hebreus está falando. Deus não é um ser engessado, ele fala de muitas maneiras. Tá? Então isso é muito interessante nós levarmos para os nossos alunos. Uma outra coisa que nós precisamos focar aqui é o ponto 2. A revelação profética e a nova aliança. Tá? Na nova aliança, olha que interessante, o autor está em uma dinâmica. Antigamente falou a nós pelos profetas, usou o anjo, mas nesses últimos dias ele falou através do Filho. O nosso autor aqui, ele entra em uma temática. E qual é essa temática? Preste atenção no que eu vou dizer. Será que é necessário Deus continuar falando conosco hoje? Será que Deus precisa se comunicar conosco hoje? Por quê? Porque o nosso autor, ele interpretando a expressão havendo falado ou depois de ter falado, no verso 2, por exemplo, vamos ler o verso 2. No verso 1 ele fala sobre o ato de Deus falar. No verso 2 ele vai falar sobre o Filho, a quem ele acabou de falar, que é a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ou seja, Cristo falou, Deus falou a nós agora, através do seu Filho. E essa expressão, falou-nos agora, dá-nos a entender que é uma expressão fechada. Ou seja, está consumado. Essa foi a minha última maneira de falar. Eu fechei a minha maneira de se comunicar com vocês. Tá? Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Será que Deus ainda continua falando conosco? Que eles vão prestar muita atenção no que eu vou dizer, porque isso vai dar muita polêmica na classe de vocês. Olha o que eu vou dizer. Cristo ainda fala hoje? Deus ainda se comunica conosco hoje? Sim, Deus ainda se comunica conosco. Tá? Mas presta atenção no que eu vou dizer. Ele se comunica não para trazer uma nova revelação, porque o cânon já foi fechado. Nada mais precisa ser falado acerca da salvação. Nada precisa ser revelado a nós fora daquilo que está revelado na Bíblia. Então, como Deus fala conosco hoje? Deus fala através da sua palavra. Ou seja, a palavra de Deus, ela não precisa ser novamente inspirada. Sabe quando você lê a Bíblia e você tem um entendimento diferente, que você nunca teve de um texto que você já leu 300 vezes? Não é porque você está inspirado neste dia, é que Deus te iluminou. Ele te capacitou a ter um entendimento de certos textos da Bíblia. E esses entendimentos te auxiliará, preste atenção, em alguma tomada de decisão da tua vida. Tá? Ou seja, então, a maneira que você vê o texto, Deus vai te iluminar para que você tome uma decisão exata em um momento da sua vida. Fábio, Deus fala através de sonho? Eu jamais vou limitar Deus. É claro, Deus pode falar através de sonhos. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: esses sonhos não servem para guiar doutrinamente a igreja. Ele pode simplesmente servir para uma orientação específica e necessária para um momento específico da tua vida e nada mais do que isto, porque a revelação final já foi nos dada, é a revelação da palavra de Deus. Deus se revela através da sua palavra. Tá? Então isso precisa ficar muito bem claro. Ponto 3. O ponto 3. Cristo, a revelação final. Ou seja, o nosso autor ele está mostrando
que Cristo é a revelação final e nós não precisamos de mais nada, tá? Mais nada. Ah, pá, mas eu conheço um irmão que teve uma revelação que ele foi ao céu e Cristo falou para ele dar continuidade a uma obra determinada. Mentira. Ah, eu conheço uma irmã que ela foi no céu e Cristo pediu para ela fazer algo em particular. Mentira. Paulo diz na carta aos Gálatas, mesmo se um anjo do céu, não é de qualquer lugar não. Por que ele fala em anjo do céu? Porque existe anjo do inferno. Se um anjo do céu descer e anunciar um outro evangelho, além do que já foi anunciado, seja anátema, amaldiçoado, ou seja, Cristo é o ponto máximo, ele é a revelação final e absoluta para a minha vida e para a tua vida. Tópico terceiro, Cristo superior aos anjos. Queridos, tópico terceiro, Cristo superior aos anjos. Ponto 1, Cristo superior em natureza e essência. Aqui ele vai fazer a relação de Cristo com os anjos. Nós já vimos que ele foi superior aos profetas e agora ele é superior aos anjos. Por que ele é superior aos anjos? Perceba uma coisa, tudo aquilo que Deus cria é da sua criação. E Cristo não foi criado por Deus. Cristo ele foi gerado por Deus, tá? Então isso é muito diferente. Os anjos é criatura de Deus. Cristo ele é gerado pelo Eterno. É por isso que a carta aos Hebreus usa a expressão resplendor e caráter. Ou seja, Cristo possui a mesma natureza do Altíssimo. Os anjos é diferente. Anjo não possui caráter, resplendor do Altíssimo. Tá? Porque dentro da cultura judaica, os anjos, anjo em hebraico é malar, malar é mensageiro, é aquele que é enviado, tem a ideia do que? De seres superiores. Então por isso que a carta aos Hebreus vem colocar Cristo superior a esse grupo de hostes celestiais que os judeus julgavam superiores a eles. Ok? Então, se os anjos é superior aos homens na concepção judaica daquela época, a carta aos Hebreus vem colocar então Cristo superior a quem? Aos anjos. E para os judeus, somente quem era superior aos anjos era o Eterno. Então ele vem mostrar que esse Cristo, ele vai colocar Cristo em pé de igualdade com o Eterno. É essa a ideia que o autor está passando aqui na carta aos Hebreus. Ponto 2. Cristo superior em majestade e deidade. Eu acho muito interessante a expressão do C.S. Lewis. C.S. Lewis é um autor que eu admiro muito, que eu leio as suas obras, e ele diz o seguinte: o filho é gerado e não criado. Aí o C.S. Lewis observa que o que Deus gera é Deus, assim como o homem. Ou seja, olha que interessante, tudo que eu faço, tudo que eu gero, que sai de dentro de mim, é homem. Ou seja, é da espécie humana. Ou seja, se nasce um menino e uma menina, ou seja, é homem. Ou seja, é da minha mesma espécie. Ou seja, os anjos não saíram do Eterno. Os anjos não saíram do Eterno, foi uma criação. Ele confeccionou. O Cristo é diferente. Cristo é como se ele tivesse saído do Eterno. Ou seja, então aquilo que o Eterno gera é eterno. É Ele mesmo. Ou seja, quando eu crio, quando eu gero um outro ser humano, ele é da minha mesma espécie. Então C.S. Lewis é muito inteligente, eu achei fantástico esse posicionamento aqui do C.S. Lewis, tá? E eu concluo essa aula dizendo o seguinte, eu concluo essa aula com uma admoestação do próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 3 e verso de número 7. Se ouvirdes hoje a sua voz,
não endureça o vosso coração. Que nesse trimestre você não tenha um coração endurecido, que você seja sensível à voz do Eterno e leve essa sensibilidade que você está tendo agora para a tua classe, para que eles possam também, nesse trimestre e nesse ano, ouvir a voz de Deus. Amém? Que o Eterno continue te abençoando, a tua casa, a tua vida, a tua família, os teus negócios. Que nós tenhamos um ano próspero, debaixo da mão do Todo-Poderoso. Amém? Até semana que vem, querendo Deus.